Vamos lá então, gente. Vamos resolver esta EDO, que é a mesma que eu mostrei no primeiro vídeo. Tá? Eu sei a solução exata, então eu posso comparar o que o Euler fornece com a solução exata, né? E aqui está o código, tá? Então deixa eu ir lá para o código. Está aqui, tá? Se tiver pequeno, vou tentar aumentar um pouquinho a fonte. Então tá aqui, ó. Eu quero resolver então esta EDO aqui, né? Y' de t igual a y mais 2t. Então eu vou implementá-la aqui em Python. Tá aqui, ó. Tá? Eu vou definir essa função fyt, que é a função que aparece na equação diferencial, ó, y mais 2t, e retornar. Tá bom? E aí vamos lá para a solução numérica da EDO usando Euler, né? Vou colocar aqui, ó, usando Euler. Vou adotar um passo 0.1, tá? Lembrem-se do que é o passo, né? O passo é esta distância aqui entre dois instantes consecutivos, né? Dois valores de t consecutivos, sempre o mesmo aqui. Tudo bem? Deixa eu voltar para cá. E aí vamos criar aqui um array, né? Um vetor com vários valores de t até um tempo máximo de 2. Eu vou para isso usar a função aRange do NumPy, tá? Que vai criar valores igualmente espaçados entre 0 e t máximo com um passo h. Tá? Se você quiser uma ajudinha sobre a função aRange, vá aqui neste endereço, tá? Da documentação oficial do SciPy, que lá tem mais informações. Mas basicamente ele vai gerar um array, um vetor, com vários valores igualmente espaçados de h, que é o último argumento aqui desta função, entre um primeiro valor e um valor máximo, tá? T máximo aqui no caso, tudo bem? Todos com uma separaçãozinha h. Tá, então eu criei o quê? Eu criei esta malha de pontos aqui, né? Ó, eu criei uma sequência de instantes, todos igualmente separados de h, até um valor t máximo aqui de 2, né? Tudo bem? E salvei tudo isso nesta variável t. E agora vamos começar a resolver a EDO. Primeiro eu falo qual é a condição inicial. Do exercício, a condição inicial diz que y0 igual a 1. Então no instante inicial, t igual a 0, o y0, né? y de 0 é igual a 1. Então boto aqui. E aí vamos resolver usando o Euler. Ó. Aqui está a solução usando o Euler. Tá? Primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi definir um vetor vazio. Chamei-o de y, tá? Esta função do NumPy, zeros_like, vai criar um vetor de zeros igual, né, like, o vetor t. Tudo bem? Porque eu quero uma solução y, né, que vai me fornecer para cada t um y. Né? O t0 vai ter um y0, t1, y2, t2, y2, etc. Então, eu quero um vetor y que tenha o mesmo número de posições, né, do que o vetor t. Então, eu posso começar declarando este vetor assim, ó, né, usando esta função zeros_like, para que o vetor y tenha o mesmo número de pontos, né, de posições que o vetor t, que é o argumento aqui, ó, t. Tá? E vai começar todo mundo igual a 0. Né? O vetor y é um vetor cheio de zeros, só tem zeros lá. E agora eu vou começar a preencher com os valores corretos, né? Usando o método de Euler. Lembre-se, o método de Euler, eu vou deixar aqui, ó, é esta equação, né? Recursiva. Ó. Yn mais 1 é igual a yn mais hfn. Eu vou colocar aqui então, para a gente conseguir ver o código ao mesmo tempo. Né? Yn mais 1 é o yn mais hf, né? De t n, yn. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é setar em y a condição inicial, né? Eu criei um vetor y aqui cheio de zeros, só tem zeros lá, e aí eu coloco na primeira posição o valor da condição inicial, y0. E para as posições seguintes eu vou um por um, usando um for aqui, ajustando. Ó. Percebe que esta equação aqui, ó, que está em highlight aqui, né? Que está selecionada, né? Yn mais 1, yn mais 1. Exatamente igual como está aqui
escrito à mão no slide. yn mais 1 igual a yn, que está aqui, mais h vezes a função calculada em yntn, né? Yntn, como aqui. Reparem que eu defini a função, ó, aqui em cima, ó, como y e t. Eu coloquei o y primeiro, né? Porque eu quis. Não é porque eu quis, tem um motivo que vai ficar claro depois. Por causa do Python, tá? Por causa do SciPy, na verdade. Depois eu falo disso. A ordem aqui não importa, desde que você seja coerente, né, no Python. Então a função depende de y e de t. Aqui eu coloco na ordem que eu preciso. Y e t. Tá? Então é a mesma equação que aqui, né? Ó, é a mesmíssima equação. Implementada em Python. Tá? Só que eu começo, né, com um valor 1. Né? O valor 0 eu faço independentemente aqui, né, o valor inicial. Porque esse daí é fixo, não tem algoritmo para achá-lo. É um valor da condição inicial, conhecido. Então eu vou começar a ajustar, né, só a partir do y1. Por isso que aqui está o n mais 1. Este range aqui, ó, do for, ele vai de 0 até o tamanho do vetor t menos 1. Qual será o último valor que vai ser gerado aqui? Né? T-size menos 1. Menos 2, na verdade. Então o último aqui, ó, vai ser T-size menos 1, que é o último valor do array. Né? Lembrem-se, ó, que eu tenho aqui um array y, né? Ele vai, né? Você tem vários valores de y aqui. Ele vai de um y0, y1, etc, né? y2, etc, até um n, vamos chamar aqui de n-2, e aqui um yn-1. Se o vetor, né, o tamanho deste vetor é n, ou seja, ele tem n elementos, n posições, né, n componentes do vetor, os índices vão desde 0 até n-1. Lembre-se disso lá das aulas de Python, né? Todos os índices que você usa para indexar os elementos de um vetor, ou de uma lista, ou de uma string, ou de uma tupla, né? Todos os índices começam em 0. Né? Então, se o seu vetor tem, ou string, etc., né? Lista, etc., tem o tamanho n, né? y.size n, então o primeiro índice é 0, o último índice é o n-1. Tudo bem? Lembre-se disso, né? Então aqui eu vou parar em o tamanho, né, do t, que é o mesmo do y, menos 1. Mas lembre-se que o range para em 1 antes, né? Um range n, então vamos colocar aqui, ó, range n simplesmente vai gerar os valores 0, 1, 2, etc., até n-1. Ele para antes, ele gera n valores, né, começando em 0. Então se eu quero que ele pare, né, em 1 antes, eu tenho que colocar n-1 aqui. Ele pararia então em n-2. Né? E eu tenho que parar em n-2 porque aqui eu tenho um mais 1. Né, ó. Então o último valor aqui vai ser o t-size menos 2 mais 1, ou t-size menos 1, que é onde realmente tem que parar. Espero que tenha ficado claro, tá? Só testando essas coisas para você entender realmente, e tentando fazer por si próprio. Né? Tá, então aqui está implementado o método de Euler. Eu criei um vetor vazio, coloquei o instante inicial na primeira posição e preenchi o restante recursivamente usando um for ali pelo método de Euler. Eu estou colocando aqui também a solução exata, tá? Para a gente poder comparar. A solução exata que é essa daqui, né? 3 exponencial de t menos 2t mais 1. E aí vamos fazer o gráfico. Crio uma figura, eu estou colocando aqui algumas perfumarias, né? O título, apesar de eu estar deixando vazio. Vou até colocar aqui, ó, solução de y' de t igual a y mais 2t com y de 0 igual a 1. Por Euler, método de Euler. Deixa eu tirar isso aqui, ó, vou colocar diferente. Vou colocar dy dt, né? A solução desta EDO, dy dt igual a y mais 2t, com y de 0 igual a 1 pelo método de Euler. Aí coloquei um label para o eixo x, um rótulo para o eixo x, t, rótulo para o eixo y, usando a formatação LaTeX, né?
formatação em LaTeX. E aí eu vou fazer um gráfico. Ó. Primeiro lugar, o gráfico plot do TY exato, que é a solução exata, que está aqui em cima, né? Usando a cor blue, cor azul, colocando um rótulo ali para esta curva exato. E aí a seguinte, é um gráfico de T e de Y pelo método de Euler, né? O T é o mesmo T aqui, mas o Y seria este aqui, né? Ó. Aí eu vou fazer o gráfico em vermelho, R de red, né? Vermelho, e O de bolinhas, tá? Usando um marcador de tamanho 2, colocando um rótulo para esta curva Euler. Vou pedir para o Python colocar a legenda, para o Matplotlib colocar a legenda e mostrar o gráfico depois para mim. Tudo bem? Vamos rodar então isso. Ele vai me mostrar um gráfico que está aqui, tá? Com a solução exata em azul, em linhas cheias azul, tá? E com a solução segundo Euler em bolinhas. Ó. Veja que o trabalho do Euler não é muito bom, pelo menos para esse passo aí. Né? Deveria dar muito perto uma curva da outra. Né? Então as bolinhas azuis deveriam estar bem perto da curva. As bolinhas vermelhas, perdão, deveriam estar muito próximas da curva azul. E no entanto não, né? A gente repara que começa certo, né? Porque está forçado isso, né? Eu forcei, né, isso acontecer porque eu coloquei a condição inicial. Então o Euler parte do ponto correto. Né? No começo ele até vai bem, né? Mas aí ele vai se perdendo. Veja que o erro então vai se propagando, né? Porque o ponto seguinte depende do ponto anterior. Então se o anterior está errado, o seguinte vai estar ainda mais errado, né? E o erro vai aumentando à medida que você vai progredindo aqui nos valores de t, nos instantes t. Né? Até que chega no instante final, né? O erro é gigante ali. Você poderia tentar fazer o quê? Diminuir o passo, né? O h. Eu adotei aqui um h de 0.1. Eu estou indo de t igual a 0 até t igual a 2, de 0.1 em 0.1. Então esse é um passo muito grande, aparentemente, porque aí o erro está ficando muito excessivo. Né? Então você pode diminuir esse passo aqui, por exemplo, dividir por 10. Né? Agora o seu erro, o seu passo, na verdade, é 0.01. Né? Você vai ter agora um monte de pontos, muito mais pontos do que você tem aqui, 10 vezes mais pontos, né? Que você está usando um passo 10 vezes menor. Mas tudo bem, você pode tentar, né? Vamos rodar então de novo o código e ver o que acontece. Demora um pouco mais, porque ele tem que fazer mais contas, né? Mas está aqui o resultado. Ó. Reparem que você tem muito mais pontos, né? Os pontos vermelhos aqui, tem muito mais deles, mas eles estão mais perto da curva azul, realmente, né? Ela começa, né, os pontos vermelhos começam a se diferenciar bem mesmo da curva azul, nesta escala aqui que eu estou enxergando, sei lá, a partir daqui assim, ó. Né, até aqui não consigo nem enxergar a curva azul, ela está embaixo dos pontos. A partir, sei lá, daqui mais ou menos eu consigo já enxergar a curva, então o erro está crescendo, da mesma maneira que antes, só que agora cresce mais lentamente, né, porque eu estou indo mais devagar, né. Para calcular o próximo ponto, ele está mais perto do anterior, então eu vou mais lentamente até chegar no último valor de t. Tá bom, gente? Deu para entender? Esse é o método de Euler, tá? É só isso. Ele não é muito bom, tá? Ele é o pioneiro, o primeiro método lá, criado pelo Euler lá no século XVIII, tá? Final do século XVIII. Só que não é tão bom assim, né? Mas tudo bem, ele foi a primeira tentativa, né? Como tentativa tá bom, né? Se você não vai muito longe do instante inicial e vai bem lentamente, tá ok, funciona, né? Existem hoje em dia, e ao longo da história, foram criados vários e vários métodos, tá? Como Runge-Kutta, como Fellberg, e tem uma porção de métodos, tá? Leapfrog, etc. Verlet. A gente não vai ver em detalhes nenhum deles nesse curso, tá? Porque eu acho que não é a intenção, a partir daqui, de ficar mostrando para vocês métodos numéricos. Essa disciplina, afinal, se chama Métodos Computacionais da Física. Né? Então a gente vai, a partir da sequência aqui, ver como fazer o problema usando o SciPy. Tá? E também generalizar esse problema para EDOs com derivadas de maior ordem, né? Derivada segunda, terceira, etc. Sistemas de EDOs. Tá? E vamos sempre usar, a partir daqui, o método do scipy.integrate, tá? Que eu vou falar daqui a pouco, gente. Então, até daqui a pouquinho, valeu, tá? Falando nisso, o código vai estar lá no Google
no Google Drive, tá? O link está na descrição do vídeo, gente. Então até daqui a pouquinho, valeu!